E depois de um longo tempo aí parado, a gente volta com mais um vídeo da série Geografia com Games, né? E para começar o ano já com os dois pés no peito aí, na voadora mesmo, a gente vai falar de um tema pesado e que costuma confundir muito a cabeça do pessoal, que é climas do Brasil. Eu já tinha feito um vídeo antes falando sobre o clima e vegetação, mas de uma escala mais global. Você pode até procurar aqui no canal e se bobear, e se eu tiver capacidade de entender um pouquinho do YouTube, eu devo estar deixando aí o link no vídeo mesmo para você clicar e ver. Bem, o fato é que no vídeo de hoje a gente vai falar exclusivamente dos climas que existem aqui no Brasil. Aqui no país a gente tem 6 grandes climas que se dividem em subclimas diversos. Como na escola você dificilmente vai ver todos esses subclimas, a gente vai se prender só nos 6 climas mais comuns mesmo. Até porque esses subclimas são muitos, levaria muito tempo para explicar as diferenças entre um e outro, sem dizer que achar games que se encaixem em cada um desses subclimas ia ser uma tarefa praticamente impossível. Bem, dadas essas desculpas para a gente não fazer um vídeo mais educativo, mais completinho, vamos aí para o que nos interessa. Os climas no Brasil são definidos basicamente por alguns fatores, e entre eles a gente pode destacar as massas de ar que atuam no Brasil, o relevo brasileiro e o tamanho do país, que faz ele ocupar diferentes zonas climáticas globais. Por exemplo, quanto mais longe do Equador, mais perto do polo, mais frio vai ficando. Bem, o primeiro clima que a gente vai falar é o clima semiárido. O clima semiárido tem que te evocar a imagem lá de Operation Firestorm, mapa multiplayer do Battlefield 3 e Battlefield 4. Paisagem seca, pouca vegetação, esse tipo de coisa. Quando você vê uma imagem dessa, você pensa o quê? Que é um clima, então, seco. E realmente, o clima semiárido é um clima seco. Ele é um clima que se encontra ali na região do interior do Nordeste. Clima quente, aí sempre aí na casa dos 27 graus Celsius para cima, extremamente seco e com chuva mal distribuída e escassa aí na casa dos 500 milímetros por ano só. O que é uma chuva mal distribuída? Uma chuva mal distribuída que significa que são chuvas que não estão distribuídas ao longo do ano. Elas acontecem num período muito curto, por exemplo. Uma pancada sobe durante todo o ano e nada mais. É mais ou menos o que acontece ali na região do semiárido. Quando chove, é porque a massa equatorial atlântica conseguiu avançar para dentro do país, para dentro do Nordeste, trazendo essas pancadas de chuva. Mas o que diabos é a massa equatorial atlântica? A massa equatorial atlântica, abreviada por MEA, é uma das diversas massas de ar que atuam no Brasil e ajudam a definir os seus climas. A MEA se forma sobre o Oceano Atlântico, dentro ali da zona equatorial, ou seja, dentro da região entre um trópico e outro. Daí o nome dela, massa equatorial atlântico. Por se formar na área equatorial sobre o Oceano Atlântico, ela é uma massa de ar quente, porque a zona equatorial é uma zona quente, e úmida, porque se formou acima do oceano, né? Então, o que tem no oceano a não ser água? O segundo clima aqui do Brasil é o clima subtropical. E mais uma vez a gente vai evocar aí Battlefield. A primeira missão do BF4 se passa em Baku, enfim, capital do Azerbaijão, local de clima subtropical. Já no BF3 tem aquele mapa, o Kiasar Railroad, último mapa ali da DLC, até lá. Que também é um mapa aí que, pela vegetação, demonstra ter características de ser um clima subtropical. Ou se for ainda o caso, se você não gosta de BF, prefere Call of Duty, tem lá o Call of Duty World at War, né? O último Call of Duty que ainda falava do período da Segunda Guerra Mundial. Ele tem algumas missões que se passam no Japão, e tem uma missão lá que se passa em Okinawa. Okinawa que é uma região de clima subtropical. Mas aqui no Brasil? Aqui no Brasil, o clima subtropical ocorre principalmente no sul do estado de São Paulo, boa parte do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e mesmo o sul do Mato Grosso do Sul. Muito sul isso aí, não é? O clima subtropical tem uma grande amplitude térmica, ou seja, uma grande diferença entre a máxima e a mínima temperatura. Médias que vão de 13 graus Celsius a 23 graus Celsius. Ó, diferença de 10 graus é muita coisa. Isso é uma grande amplitude térmica. As chuvas do clima subtropical
variam de 1000 milímetros a 2000 milímetros por ano, dependendo da região, o que é uma quantidade considerável aí. Também é comum ter geadas no inverno. O que é geada? Se você acorda de manhãzinha para ir para a escola, naqueles tempos mais frios, dependendo da região onde você mora, você pode amanhecer com aqueles gelo sobre a vegetação, né? Forma gelo porque estava muito frio. Isso é a geada. Se você mora no interior, isso deve ser mais comum ainda. Além das geadas, também tem até mesmo neve em regiões mais elevadas, né, de grandes altitudes. Você vê de vez em quando no inverno, aparece na TV, nos telejornais, nevou na região sul. É uma característica do clima subtropical. Bem, as estações do clima subtropical são bem definidas, ou seja, dá para sentir bem a diferença. Quando é verão, fica muito quente, quando é inverno, fica frio, por exemplo. No clima subtropical, a gente tem pelo menos 3 massas de ar atuando. No inverno, a gente tem a Massa Polar Atlântica, MPA. A Massa Polar Atlântica, como o nome sugere, se forma próximo à região polar do Polo Sul, sobre o Oceano Atlântico. Então, é uma massa de ar fria e úmida. Por ser uma massa de ar fria e úmida, ela traz quedas de temperatura no inverno. Já no verão, a gente tem a Massa Tropical Continental, MTC, né, que se forma ali na região dos trópicos, sobre o continente, ali se formando na região da Argentina e países vizinhos. É uma massa de ar quente e seca. E a Massa Tropical Atlântica, MTA, que se forma próxima à região do Trópico de Capricórnio, sobre o Oceano Atlântico. Ela é uma massa de ar já quente e úmida. Então, como a gente pode ver, a gente tem no inverno uma massa fria e úmida, e no verão a gente já tem mais uma massa de ar seca e outra massa de ar úmida. Então, por isso que a gente tem as estações bem definidas no clima subtropical. O terceiro clima do Brasil é o clima tropical úmido ou tropical atlântico. Você pode achar esses dois nomes aí dependendo do livro que você está estudando, do seu professor, por aí vai. Bem, esse clima está em boa parte do litoral brasileiro, indo lá do Ceará até São Paulo. Ele é úmido durante todo o ano devido às chuvas provocadas pela massa tropical atlântica, MTA, que, como eu falei, agora é pouco, ela é quente e úmida. Se você é um jogador das antigas, deve conhecer, ou pelo menos já ter ouvido falar, do Medal of Honor Pacific Assault. É um joguinho já antiguinho, mas ele tem missões que se passam em regiões de clima tropical úmido, com direito a chuvas constantes durante algumas missões, que é uma característica do clima tropical úmido, né? Ser muito úmido, ter muita chuva. O clima tropical úmido é quente e com grande amplitude térmica conforme se avança para o sul do Brasil. Ou seja, a diferença entre a máxima e a mínima temperatura vão ficando cada vez maior conforme a gente vai avançando aqui para o sul do clima subtropical, aqui na região do litoral de São Paulo, por exemplo. O quarto clima é o clima tropical de altitude. Aqui a gente pode usar como exemplo o recente Far Cry 4. O clima tropical de altitude pode ser encontrado nas partes mais elevadas, entre 500 e 1000 metros, nos estados de São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, Espírito Santo, norte do Paraná e o extremo sul, lá do Mato Grosso do Sul. No verão, a gente tem chuvas provocadas pela umidade da massa tropical atlântica, e no inverno, a gente tem geadas pelo frio da massa polar atlântica. A temperatura do clima tropical de altitude é amena, entre 18 e 26 graus, o que significa que ele tem uma amplitude térmica aí consideravelmente grande, aí na casa dos 8 graus Celsius. O penúltimo clima que a gente vai falar agora, o quinto clima do Brasil, é o clima tropical. Se a gente estava falando aí de Far Cry 4, agora a gente vai falar do antecessor, Far Cry 3. O clima tropical abrange toda a região central do país, porção oriental do Maranhão, grande parte do Piauí e já a porção ocidental da Bahia e de Minas Gerais. O clima tropical tem temperaturas elevadas durante o verão, 18 e 28 graus Celsius, dependendo da região, e com chuvas concentradas durante o verão. Já no inverno, ele é mais seco e é mais ameno, já não é tão quente. Como a gente pode ver, então, a gente tem uma amplitude térmica consideravelmente grande, não é?
e com chuvas aí entre 1.500 milímetros ao ano, o que é uma boa quantidade. A massa equatorial continental, MEC, no verão, atua fortemente sobre o clima tropical, trazendo chuvas e calor. E por fim, o último clima é o clima equatorial. O clima equatorial ocorre na região amazônica, no norte do Mato Grosso do Sul e oeste do Maranhão. É um clima muito quente, aí sempre acima dos 25 graus Celsius, 27 graus Celsius, e com muita chuva, sempre acima dos 2.000 milímetros o ano. Como é muito quente, tem pouca variação de temperatura, as temperaturas dificilmente caem, então está sempre ali na casa dos 25, 27 para cima. É no clima equatorial que a gente tem a formação da massa equatorial continental. Ela é uma massa quente por se formar na região ali próximo ao Equador e é úmida. Por que é úmida se forma sobre o continente? Por causa da vegetação ali da floresta amazônica, né? A vegetação, ela também transpira, ela também libera água através das suas folhagens, das folhas e torna lá a região muito úmida. É uma ajudando inclusive para ser uma região muito chuvosa. Se você quiser tentar associar uma imagem do clima equatorial, lembre-se, por exemplo, de Lost Planet 2, que tem algumas missões, principalmente no começo da campanha, que é uma região bem florestada. Se é um joguinho meio antigo que você não conhece, não chegou a jogar, vão para alguma um pouquinho mais recente, o Call of Duty Ghosts. Tem uma missão lá, a 9ª missão, depois que o seu avião cai por uma emboscada e blá, se passa numa região bem florestada, de vegetação bem densa, árvores grandes, tudo mais. Que é uma característica ali da região do clima equatorial, né? Muita vegetação, muito quente, esse tipo de coisa. Então, estes são os 6 climas principais que nós temos aqui no Brasil. Quando você for estudar por conta, ou pelo menos tentar decorar por quando você tiver a sua prova ou coisa do gênero, tenha sempre em mente saber pelo menos, então, quanto chove mais ou menos, 1.500 milímetros, 500 milímetros, 2.000 milímetros, que é uma das características que definem o clima. A segunda questão é a temperatura, né? Se é muito quente, se é muito frio, se a temperatura varia muito. E, é claro, onde elas ocorrem, né? Não adianta, o Brasil tem meia dúzia de climas, mas não saber dizer onde é que eles estão. Então, é isso. Tenha essas informações em mente, que num vídeo futuro que eu planejo fazer, mas sabe-se lá quando, né? Quando tiver um tempinho, fala dos domínios morfoclimáticos. O nome já assusta, mas não é nada muito complicado. Mas ele exige que você se lembre aí dessas informações sobre o clima, porque daí a gente vai falar do clima junto com o relevo brasileiro. E antes para fechar o vídeo, antes que eu me esqueça, eu achei aqui, fuçando meu computador, um serial key velho do BF3, sabe? Do BF3 ainda. Eu não sei se ainda está válido, se já expirou, se é que serial key tem data de validade. Então, tô deixando aí no vídeo aí mostrando. Aquele que conseguir tentar usar primeiro aí, beleza, parabéns, você acabou de ganhar um jogo de graça. Se ninguém conseguir, perdões pela expectativa falsa, mas é isso aí. Então, fechando aí o primeiro vídeo do ano, vamos esperar que 2015 aí seja um ano bacana, um ano sem muitas dificuldades na escola, não é? Então é isso aí e até o próximo vídeo, sabe-se lá quando.